Leiamos. Damos-te graça, ó Deus. Damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo e julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, pare de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante. Ele o derrama e todos os ímpios da terra bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Senhor, nós te somos gratos, porque sabemos que nós, como pecadores, não poderíamos te escolher. Mas o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos o teu povo, para glorificarmos o teu nome. Muito obrigado por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. É por causa de Cristo que nós estamos hoje aqui para adorar o teu santo nome. Nós te pedimos que nós possamos fazer isso de forma agradável a ti. Que o teu Santo Espírito possa nos impulsionar, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Leão de Judá, raiz de Davi, assentado no trono do universo está. O Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Leão de Judá, Leão de Judá, raiz de Davi, assentado no trono do universo está. O Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Toda a criação declarará honra, glória e louvor a Jesus, Cordeiro de Deus. Pois com teu sangue compraste de toda língua e nação, povos que te adoram. Leão de Judá, Leão de Judá, assentado no trono do universo está. O Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Toda a criação declarará honra, glória e louvor a Jesus, Cordeiro de Deus. E as palmas. Pois com teu sangue compraste de toda língua e nação, povos que te adorarão. Santo, digno, desejado das nações, Senhor e Rei, soberano Salvador. Temos que ele é santo, santo, digno, desejado das nações, Senhor e Rei, soberano Salvador.
Jesus, Cordeiro de Deus, pois com teu sangue compraste de toda língua e nação, povos que te adorarão. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Deus a misericórdia mostrou para aqueles que à sombra da morte estão, e o sol a noite desfez, nasceu a pedra angular. Um menino nos nasceu, um filho, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é. Ó liberdade, ó
igreja canta. enquanto viver. E a minha alma Deus que salva, em seu infalível amor cantarei louvores enquanto aquele que é poderoso, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se em carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é, Santo Ele é. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Senhor. Sou feliz, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você pode sentar nesse momento e eu o convido a fazer a sua oração de confissão. Confesse os seus pecados a esse Deus que é santo, puro e justo. Senhor Deus, aqui estamos outra vez, reunidos em Tua presença, em culto solene ao Senhor, e levando em consideração quem somos e quem o Senhor é, nós não poderíamos deixar de confessar ao Senhor as nossas faltas, e como fazemos aqui semanalmente, mais uma vez, suplicar a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Neste dia, Pai, queremos fazer isso em resposta à mensagem dos apóstolos que pregaram dizendo: arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Ó Deus, é exatamente por isso que a nossa alma mais anseia por perdão e por refrigério. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer a nossa impotência diante do sofrimento. Temos dificuldade, ó Deus, de reconhecer a nossa impotência, a nossa incapacidade de lidar com as dores dessa vida sem o Teu auxílio. Costumamos pensar que seremos capazes de administrar os nossos sentimentos da melhor forma, contando apenas com os nossos próprios recursos. Outras vezes, ó Deus, acreditamos que o tempo se encarregará de resolver todas as coisas. Meu Deus, quanta tolice! Pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer que o remédio para as fraquezas humanas está na força que vem de Ti. E pedimos que o Senhor nos dê a humildade de buscar refúgio no Teu poder, sempre que nós necessitarmos dele. Ó Pai, perdoa-nos também porque ainda somos muito inábeis em nos apropriar do Evangelho, a fim de aplicá-lo a todas as áreas da nossa existência. Te pedimos nessa manhã que pela Sua graça, o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento para que nós possamos perceber que para além da salvação, da condenação do pecado, o Evangelho é a resposta de Deus para toda a forma de sofrimento que possamos enfrentar nessa vida. Ajude esta igreja, Senhor, a se apropriar da boa notícia de que em Jesus nós temos um Salvador todo-poderoso que compreende, que se importa e que tem pleno poder para transformar todos os nossos dilemas. Ajude, ó Deus, os nossos irmãos a experimentar o poder da cruz para ressignificar suas experiências dolorosas do passado. Ó Deus, finalmente nós Te louvamos pela certeza de que, apesar dos nossos pecados, nós somos aceitos em Tua santa presença.
Nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã, porque o Senhor ouve e o Senhor acolhe a nossa confissão. E te louvamos, ó Pai, especialmente pela abundância de perdão que há em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Em nome de quem oramos e por meio de quem aguardamos a promessa do dia em que o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém. Irmãos queridos, graça e paz para vocês que estão conosco neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus aqui, e para vocês que estão conosco de casa, nos acompanhando e cultuando a Deus em família. De maneira bem breve, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o nosso boletim que está no aplicativo, para falar especialmente dos nossos cultos. Um aviso que eu já dei semana passada, mas eu quero repeti-lo. É muito importante que vocês façam as reservas o quanto antes, não deixando para a última hora, já que temos um espaço limitado no momento. E que se você perceber que não vai vir cultuar conosco, que você cancele, dando assim lugar a outros irmãos que gostariam de estar cultuando conosco, certo? Este é um aviso. Dê atenção a ele. Um outro, ainda falando sobre os nossos cultos, é que no próximo sábado nós vamos iniciar um terceiro culto dominical. Isso mesmo. É culto dominical no sábado. Só por agora, tá, jovens? Só por agora. Mas pensando em servir a mais pessoas de nossa igreja. O conselho decidiu nas últimas semanas abrir este culto no sábado à noite, às 19h30. Ele será aberto, obviamente, para toda a igreja. Mas eu gostaria de contar especialmente com a mocidade da igreja. Será um culto basicamente feito pelos jovens. Eu estarei ministrando a palavra, mas os jovens estarão aqui na liturgia comigo, servindo enquanto diáconos, ou servindo como se fossem nossos diáconos no domingo. E eles vão nos ajudar no momento e também vão nos ajudar com o culto de domingo. Nós estaremos servindo a uma parte da igreja que estará aqui, e porque estaremos aqui, vamos servir também àquela parte da igreja que se reúne aos domingos. Então, você que é jovem e pode, esteja conosco no sábado às 19h30, certo? Estes são os avisos que eu gostaria de destacar, irmãos. As sugestões de leitura continuam no seu boletim. Se você foi abençoado pela última mensagem, certamente vai ser nesta mensagem que vamos ouvir em breve, e quer crescer, se aprofundar no tema, há algumas sugestões de leitura que podem enriquecer sua vida e sua família no nosso boletim. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez? Curvemos nossas cabeças, fechemos nossos olhos e falemos com o Senhor de novo. Senhor Deus, como os anjos, nós queremos te louvar neste dia que se chama pelo teu nome. Foi o que Isaías viu e ouviu. Santos anjos do Senhor sobrevoando o trono celestial e dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós queremos fazê-lo, ó Deus, enquanto cantamos como igreja, enquanto oramos, enquanto teu povo. Queremos acompanhar o louvor dos céus, treinar nossos corações para aquele grande dia, quando vamos adorar com todos os povos, raças, línguas e nações, dizendo juntos que só tu és Santo, Santo, Santo.
Dá que este culto seja uma oportunidade para isso. Que o Teu Espírito nos abra os olhos do coração e que através da verdade da Tua palavra tenhamos o privilégio de ver a Tua face, a Tua glória brilhando na face de Cristo. Pois a adoração verdadeira é questão, Senhor, de visão bíblica de quem Tu és. Como igreja, nós queremos Te render graças também neste dia. Queremos Te agradecer pela vida dos nossos irmãos Diego e Luísa, que na última semana, Senhor, receberam de Tuas mãos o pequeno Gabriel. Muito obrigado, porque ele veio sob a Tua mão. Dá que os nossos irmãos criem no temor do Senhor, como já fazem com a pequena Isabela. E que os dois cresçam para ser discípulos de Jesus Cristo neste mundo. Também Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos Antônio e Ingrid, que nesta manhã, ou que neste dia, nos dão a honra de Sua presença. Teus servos nos serviram por anos nesta igreja local. Por eles nós somos gratos. Somos agradecidos também porque agora eles servem a Tua igreja que se reúne no Geisel. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor siga abençoando-os e usando-os com amor e graça para ministrar e cuidar daquele rebanho. Ainda em oração nós Te pedimos por nosso missionário, Reverendo Levi Edrey, que viajou na última sexta para Guiné-Bissau, na África. Deus, guarda o Teu servo e ajude-o, ó Senhor, a dar o pontapé inicial do ano letivo de nossa escola missionária na aldeia em que está. Ao mesmo tempo, nós Te rogamos, abençoa Bruna, seus filhos, sua família que está em São Paulo, que Tua serva seja cuidada e esteja feliz no Senhor, por perceber que seu esposo está Te servindo. Também Te pedimos, ó Deus, por irmãos da nossa igreja que padecem, que passam por necessidades, que enfrentam sofrimentos decorrentes desta pandemia. Ao início percebemos mais, mas agora ouvimos notícias de que irmãos estão sofrendo. Muito obrigado porque a igreja respondeu prontamente. E os irmãos sobre quem ouvimos foram assistidos. Mas nós Te rogamos, segue cuidando deles, de todos nós. Abre-lhes portas de emprego e devolve-nos, ó Senhor, a oportunidade de trabalhar com segurança, alegria e dignidade. Por favor. E agora que vamos ofertar, ajuda-nos a fazê-lo em espírito de culto. Queremos ser fiéis a Ti e queremos partilhar com a Tua obra daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado por graça e amor. Oramos assim, em nome de Jesus e para o louvor da glória dEle. Amém. Vamos cantar ao Senhor, irmãos, e enquanto isso, coloquemos perante Ele os nossos dízimos e ofertas. Tu és o Criador.
Descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Te louvo, ó Senhor, te louvo, ó Senhor. Descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Tu és o Criador, tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo. Enquanto descansamos, estás a trabalhar. Em paz me deito e logo eu torno a dormir. A minha segurança é tu que estás aqui. Que assim seja, amém, queridos? Só a parte do dormir que não combina com o culto agora, tá? Então fique bem acordado e dê toda a sua atenção à voz do Senhor. Nós vamos ouvi-la através da vida do nosso irmão, da exposição que o nosso irmão Antônio vai fazer. Então esteja pronto para receber a palavra de Deus e responder a ela. Por favor, meu irmão. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar aqui. Eu e Ingrid partilhávamos isso hoje, que desde a minha licenciatura nós não tínhamos tido a oportunidade de congregar com vocês novamente. Ainda que acompanhamos algumas transmissões, mas é muito bom ver alguns irmãos e é muito bom estar aqui com vocês para juntos glorificarmos a Deus. Eu agradeço desde já o conselho e ao reverendo desta igreja pela confiança em me ceder o púlpito para transmitir a mensagem. Eu peço que você agora abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Se você ainda não assistiu à trilogia do Senhor dos Anéis,
eu convido a você que faça isso. A trilogia de filmes é maravilhosa. Você vai ter que separar um bom tempo, porque a versão normal, sem ser estendida, os 3 filmes chegam a 9 horas e 27 minutos. Então, não é bom assistir em um dia, porque ou você assiste ou você ora e lê a Bíblia. Então, você tem que escolher, então é bom dividir, parcele. Mas são 3 filmes maravilhosos, que contam a história, a saga, propriamente de 2 hobbits, 2 serizinhos pequenos. Um hobbit, irmãos, é menor que o nosso Diácono Júnior. Então, ele é muito pequeno, entendeu? Esses hobbits se destinam até a montanha da perdição para ali destruírem o anel do poder. Um, em particular, carrega uma grande responsabilidade. Frodo. Ele carrega o anel do poder. Um anel mau, irmãos, que deve ser destruído. No primeiro filme, Frodo é ferido por um Nazgûl, um rei que servia a Sauron, o líder do mal. Ele é ferido perto do seu peito. Bem, o interessante é que a ferida promovida por esse rei maléfico não cicatriza. Ao final do 3º filme, quando tudo já está resolvido, Frodo ainda sente a ferida promovida por aquela espada. Em outras palavras, o passado ainda estava presente de forma dolorosa na vida de Frodo. Não é assim por vezes em nossa vida? Por vezes, traumas do passado ainda não nos causam dor. O salmo que nós iremos ler nesta manhã fala a respeito de um salmista relatando uma provação que ele sofreu no passado. Um sofrimento do passado, mas que ele encarou da forma correta. Vamos ao texto sagrado, Salmo de número 73. Por ora, irmãos, nós leremos do verso 25 ao 28, mas em seguida trabalharemos todo o texto. Salmo 73, verso 25, diz: A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar, irmãos? Pai, eu quero te louvar, te exaltar, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça em conceder o privilégio a mim e a Ingrid de estar aqui hoje de manhã na IPBE para cultuar o teu nome. Isso é maravilhoso, Senhor. Te louvamos por todos os louvores que foram cantados. Te exaltamos, Senhor, pela contribuição feita à tua igreja em adoração. E te pedimos nesse momento, ser conosco na proclamação da palavra. Eu sou pequeno, eu sou falho. Diante de ti, menor que um grão de areia. Mas tu és o Deus vivo. Tu és o Todo-Poderoso.
eu sou insuficiente, mas Tu és o Deus supremo e soberano que alimenta o Teu povo. Portanto, fala conosco nesta manhã. É o que te pedimos no nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Assim como Frodo, o autor deste salmo também tem uma cicatriz do seu passado. Quem escreve o Salmo 73 é Asaf, um homem que foi designado por Davi para ser um dos líderes do louvor no santuário, durante todo o reinado de Davi. Ele escreve, além desse, irmãos, outros 11 salmos. Falando especificamente do Salmo 73, nós encontramos o salmista relatando sobre um dos sofrimentos que ele vivenciou. Este sofrimento não foi promovido pelo salmista, mas pelos ímpios de forma indireta, ou seja, o salmista olhou para a vida das pessoas que não amavam a Deus e comparou com a sua vida, e isso trouxe para ele sofrimento. Asaf, neste salmo, irmãos, nos expõe toda a dor por qual passou e como viveu aquela crise no passado, nos mostrando que, se bem vivido, se vivido da forma correta ou enfrentado da forma correta, os sofrimentos do passado não afetarão o nosso presente. Por isso, nessa manhã eu gostaria de afirmar, baseado neste salmo, que o cristão deve enfrentar o sofrimento de 3 formas. O cristão, irmãos, deve enfrentar o sofrimento com honestidade. Acompanhe comigo o Salmo 73, do verso 1 ao verso 16. O salmista esclarece, irmãos, a princípio, que o que ele vai relatar neste salmo já aconteceu. E meditando nesta situação, no verso 1 ele declara: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Essa ideia de certamente Deus é bom quer nos mostrar o seguinte: não é uma simples conclusão. Asaf está dizendo: se hoje eu estou aqui, de pé, é porque foi o Senhor que me sustentou. Ele é bom para com Israel, para com o seu povo. Se deve encarar que no Antigo Testamento Israel era a igreja. Então Asaf está dizendo: certamente o Senhor é bom para com o seu povo, não permitindo que ele se desvie. O interessante, irmãos, é o que Asaf passou para que pudesse afirmar isso, ou chegar a esta conclusão. O verso 2 e 3 nos diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Vejam só, Asaf olha para a situação por qual passou e dá o diagnóstico do problema. Ele sentiu inveja da vida dos ímpios. Ele olhou para a vida das pessoas que não amavam a Deus e desejou essa vida. O que a vida dos ímpios trazia, que fazia com que Asaf a desejasse?
O verso 4 e 5 nos diz que eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Asaf olha para a saúde física das pessoas que não amavam a Deus e olha para a sua vida e, comparando, chega à conclusão: eles sofrem bem menos do que eu. Eles têm saúde, não são atormentados por doenças. Irmãos, você deve encarar que essa é a visão do salmista, e ele está fugindo um pouco da realidade. Nós observamos hoje que doenças são comuns em crente e em não crentes. No entanto, no momento de crise, parece que para Asaf, toda a vida das pessoas que não amavam a Deus era bem melhor do que a dele. Por isso ele diz: olha, eles são saudáveis. Você não vê eles passando por crises de saúde física. No entanto, eu sofro. Não apenas isso. Não é apenas na questão da saúde física que eles não sofrem. Asaf continua do verso 6 ao verso 9, dizendo que o orgulho lhe serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Eles não apenas tinham saúde física, eles tinham prosperidade financeira. Eram orgulhosos. Se achavam o dono da situação, da sua vida. Achavam que governavam o mundo. Quando Asaf olha para isso, ele sofre. Parece que Deus não está no controle de todas as coisas e os ímpios estão. Eles são desonestos e amam ser desonestos. Não há arrependimento em seus corações. E isso faz com que o salmista questione: por que isso é tão natural para eles e nada lhes acontece? Quanto a mim, sou honesto e sofro. Sou correto e sou perseguido. Concluindo a sua descrição dos ímpios, ele chega à firme resolução de que não apenas esses homens eram maus, não apenas desfrutavam de boa saúde física, mas esses homens tinham até seguidores. Verso 10 ao 12 diz: por isso o seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Eles têm saúde física, eles são orgulhosos, têm seguidores e zombam de Deus. Eles dizem: quem é Deus? Que governador é esse? Que soberano é esse? Ele não é nada. A conclusão do salmista é dizer:
Esses são os ímpios. Mas mesmo sendo assim, mesmo vivendo dessa forma, eles vivem despreocupados. Eles não temem ao soberano e se enriquecem facilmente. Imagine o que é isso para o salmista, irmãos. Que crise ele está vivendo, olhando para as pessoas que não amam a Deus e vendo nessas pessoas uma vida muito melhor do que a dele. O que fazer? Qual atitude tomar? Asaf diz no verso 13 ao verso 16: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido. Ele está dizendo: do que adianta eu buscar uma vida que honre a Deus, se a recompensa desta vida é sofrer continuamente aqui na terra? Do que adianta eu procurar ser honesto, se a desonestidade está vencendo? Do que adianta eu procurar ser puro, quando a impureza prevalece? Ele vai nos dizer ainda: se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Após expor o seu coração, a aflição que o incomodava, Asaf tem a primeira conclusão a respeito dos ímpios: segui-los é trair o Senhor. Segui-los é trair a vida com Deus. Ele não pode fazer isso. Ele não pode seguir os caminhos dos ímpios. Mas ele também diz: eu não estou entendendo nada. Quando eu procurei as respostas em mim mesmo, eu não as encontrei. Quando eu tentei meditar qual seria a razão do meu sofrimento e da prosperidade dos injustos, eu não encontrei essa resposta em mim. Asaf resolve perseverar, ainda que não tenha todas as respostas. E para isso, ele reconhece o seu sofrimento. Ele é honesto para consigo mesmo. E você, cristão? Você já passou por dias como o de Asaf? Já sofreu com profundas crises de fé? A questão, irmãos, é quem nunca passou. Quem nunca olhou para a vida dos ímpios, para a vida das pessoas que não amam a Deus, e se perguntou: como pode ser isso? Eu tento viver corretamente e sou perseguido. Aquele cidadão vive na corrupção e parece que é muito mais feliz do que eu. Crises assim são dolorosas. E o primeiro passo para você lidar com elas de forma saudável é reconhecendo o seu
sofrimento. Como já foi falado na oração de confissão, nós não podemos passar por situações como essa e colocar tudo debaixo do tapete e dizer: está tudo bem, não se preocupe, está tudo tranquilo, quando dentro do nosso ser uma crise medonha se espalha. Quando a tristeza domina o nosso coração, nós não podemos, irmãos, usar maquiagem para esconder o nosso sofrimento. Lidar com o sofrimento desta forma é lidar da forma errada. Esqueça aqueles conselhos, frases do tipo: homem não chora. Você lembra de José, qual foi falado semana passada? Quando José encontra seus irmãos em Gênesis 45, sabe o que acontece? E ele se revela para seus irmãos. Ele chora tão alto, que seus gritos podem ser ouvidos à distância. Pare de querer colocar tudo debaixo do tapete. E de viver como um super-homem, alguém que não pode ser ferido. Asaf está dizendo: eu estou mal. Essa crise é profunda. Eu não tenho as respostas. Eu estou triste. Olhe para o Evangelho. Vá até o penúltimo capítulo de Mateus, os últimos capítulos de Mateus. Capítulo de número 26. O nosso Senhor está prestes a realizar a obra mais importante da história. Ele vai pagar o preço por nossos pecados. Ele vai ser glorificado. E tem conhecimento de tudo isso. Ele sabe o futuro, irmãos. Mas ele olha para Pedro, Tiago e João, lá no Getsemane. Ele olha para eles e diz: a minha alma está triste até a morte. É o dono do universo, o dono da história, aquele que domina todas as coisas, que sabe muito mais do que eu e você, infinitamente mais. Ele está olhando para os seus discípulos, e ao invés de se portar como alguém intransponível, ele diz: eu estou profundamente triste. Meu irmão e minha irmã, se até mesmo o nosso Senhor reconheceu a sua tristeza, porque eu e você estamos negando a nossa dor. É por agir dessa forma, é por negar o sofrimento que atravessa, que pessoas se afundam em profundas crises emocionais, em profundos dilemas do coração, que as atormentam para o resto da vida. É por esconder o sofrimento que as pessoas adoecem da alma. Portanto, meu irmão, reconheça. Nesse mês nós temos a campanha do Setembro Amarelo. Bem, essa mensagem veio bem a calhar neste mês. Uma campanha de prevenção ao suicídio.
E talvez você pense, crentes não padecem com isso. Saiba que uma das classes mais afetadas pelo suicídio são os pastores. Não está fácil. Portanto, meu irmão, minha irmã, não pense que você é inalcançável. Para evitar que a sua saúde emocional seja comprometida, seja honesto consigo mesmo, reconheça as suas dores, reconheça o seu sofrimento, reconheça a sua fragilidade. Procure ajuda com outras pessoas. Fale a respeito do que acontece dentro de você. Procure o grupo, o ministério de aconselhamento desta igreja. Mas não sofra sozinho. Não padeça sozinho. Não fique atormentado pelos traumas dessa vida. Deixe o seu passado no devido lugar. Uma outra coisa que nós devemos entender é que nós devemos aprender a sofrer, reconhecer o nosso sofrimento, mas isso não é desculpa para abandonarmos o Evangelho. Asaf reconhece toda a sua dor, reconhece todo o seu problema, mas ele diz: se eu abandonar o caminho do Senhor, eu estarei o traindo. Pessoas não enfrentam, alguns crentes não enfrentam o sofrimento da forma correta e caminham para dois extremos. No primeiro, eles buscam a prosperidade e para isso procuram púlpitos que reconheçam: tudo está bem, tudo está maravilhoso, vai ficar tudo tranquilo, veja só, você vai prosperar, você foi chamado para ser feliz. Querem que seu ego seja massageado. Querem escutar mensagens positivistas. Usando uma comparação, ou uma ilustração, que a live tantas vezes ouviu: meu irmão, a vida não é um bolo de chocolate. Não pense que você vai se empanturrar de felicidade todos os dias. Não, o mundo é mau e nós sofreremos. Irá doer, irá machucar. Seremos perseguidos. Contudo, eu e você devemos perseverar. Caminhe, cristão, não baixe a sua cabeça, siga em frente. O outro lado está as pessoas que abandonam o Evangelho. Elas criticam até quem está no Evangelho da prosperidade, mas não estão em Evangelho algum. Querem viver livremente. Querem desfrutar de todas as benesses dessa vida. Para isso, Deus se tornou um problema. Então elas se livram de Deus e vão pecar por aí. Por vezes até blasfemam do Senhor. Bem, meu querido, escolher isso, escolher este caminho, é afrontar o Altíssimo. Se você foi eleito pelo Senhor, não pode cogitar viver tal afronta. Deus, irmãos, Deus, nosso Senhor, vale muito mais do que todo o sofrimento desta vida. Por isso, cristão, fique firme, persevere, ainda que agora você não tenha todas as respostas. Sendo bem sincero, na maioria das vezes você não vai ter, eu não vou ter. Por que passamos por isso? Eu não sei.
mas Deus está no controle. Eu não tenho um manual. Eu não tenho perguntas e respostas. Contudo, nós temos o Senhor. E o Senhor nos basta. Em segundo lugar, queridos, nós devemos enfrentar o sofrimento biblicamente. Acompanhe comigo o Salmo 73 ainda, o verso 17 ao 24. Asaf estava mal. Ele não tinha as respostas. Estava convivendo com essa crise sem as respostas. No entanto, o verso 17 nos diz: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. É interessante como a nossa vida, assim como a do salmista, tem esses até que. O ponto da virada, a reviravolta. E como isso aconteceu na vida de Asaf, ele continuou indo ao templo. Ele era o líder do louvor, ele tinha que estar no templo. E ele vai ao templo. E ali ele compreende o destino dos ímpios. E ali ele compreende porque deve permanecer com o Senhor. Ele nos diz nos versos 18 e 19: certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Você vê toda a tranquilidade dos ímpios, você vê toda a paz que esses homens desfrutam. Pois bem, Asaf está dizendo: essa paz é uma armadilha. É um terreno escorregadio. Toda a prosperidade dos ímpios é um terreno escorregadio. Mais dia, menos dia, eles escorregarão e cairão da sua posição. E quando isso acontecer, aquela arrogância que eles tinham será invertida em pavor. Eles temerão o seu fim. Não apenas isso. Toda a glória conquistada em vida por esses pecadores são apenas um sonho. O verso 20 nos diz: sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Quem está vivendo a realidade? Quem? Não são os ímpios, é o sofredor Asaf. É ele que está pisando em terrenos firmes e não está sonhando, não está encarando a vida da forma errada. Os ímpios, sim, estão em um profundo sonho. No entanto, meu amigo, no entanto, minha amiga, um dia você acorda. Se não nesta vida, na outra. Tiago vai nos dizer, no capítulo 1, verso 11, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua folha cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Tiago está usando aqui uma comparação com uma flor
comum na sua região, que pela manhã estava formosa, bela aos olhos de todos. No entanto, no final da tarde já estava morta. Assim é toda a prosperidade longe de Deus. Assim é toda a riqueza e toda a vida longe de Deus. Ela pode parecer vantajosa agora, mas no final levará à morte. Asaf chega a esta conclusão. Não apenas isso. Não apenas a riqueza do ímpio é enganosa, mas o próprio coração de Asaf o estava enganando. Note o verso 21 e 22. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. A ideia aqui de coração amargurado é a ideia de coração com fermento. Fermento que você usa para a massa crescer, ficar inchada. Asaf está dizendo, quando estava amargurado, meu coração estava inchado para com Deus. E como um animal, eu não tinha racionalidade alguma. Em resumo, toda a crise relatada do verso 1 ao verso 16 era sem razão. Era sem motivo. Porque Asaf compreende agora qual é a realidade. Ele quase se perdeu por coisas banais. E quem evitou que Asaf se perdesse? Bem, o verso 23 nos traz a resposta. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Quem evitou que o salmista se desviasse? Não foi a sua habilidade de compor belas canções. Não foi o fato dele ser líder do louvor. Foi o Senhor. É o Senhor que o manteve, foi o Senhor que o manteve de pé. Quem nos mantém de pé, irmãos? O Senhor. O Senhor. Aleluia. A conclusão que Asaf chega, então, é que em meio àquela loucura do seu coração, é que em meio a todas as queixas que ele pensava estar com a razão, em meio àquele temporal que acabou com a sua felicidade, Deus estava governando, impedindo que ele caísse. O que leva o salmista a dizer: tu me diriges com o teu conselho e depois me recebes com honras. Aleluia. O salmista está dizendo, mesmo no meu pior momento, eu nunca estive sozinho. Tu estavas comigo quando eu estava aborrecido para com o Senhor. Você compreende? O salmista está revoltado com Deus, pelo seu sofrimento, pela sua dor. Contudo, Deus não abandonou o salmista, o susteve com sua mão direita. O salmista não queria ser governado por Deus. O salmista queria viver como um ímpio, mas Deus o dirigiu com o seu conselho e o conservou no caminho dele, para que ele chegue ao lugar honrado, ou chegue com honras. A ideia aqui é toda essa vida no caminho do Senhor e no fim ser recebido com honras no céu. A
pergunta é, meu querido, quem conduz você no seu sofrimento? Quem é o seu auxílio no sofrimento? Porque é quem conduz o seu sofrimento agora que fará o seu futuro melhor. É você mesmo? Você está procurando, como salmistas, respostas dentro do seu coração, dentro da sua perspectiva racional e falha? Você não vai encontrar. Você vai falhar e vai quebrar a cara. É triste. Contudo, você pode fazer como salmista e desfrutar de um maravilhoso até que. Eu estava perdido até que o Senhor me mostrou o destino dos ímpios. Meu querido irmão e minha querida irmã, não sofra da forma errada. Busque como Asaf as respostas em Deus. Pare de procurar em você mesmo e busque elas em Deus. Busque no Evangelho. Para isso, você precisa de 3 passos firmes. O primeiro deles, leia a Bíblia, cristão, continuamente em seu dia a dia. Eu sei que isso já é por mais repetido aqui nesse púlpito. Eu fui desta igreja. Pregue o Evangelho para você mesmo. Você precisa, dia a dia, pregar o Evangelho para você mesmo. Ser governado pelos conselhos, pela lei do Senhor. Portanto, tenha uma vida devocional nos momentos de crise mais firme ainda. O segundo passo, congregue. O salmista diz, até que eu fui no santuário, até que eu fui cultuar. As pessoas, por vezes, têm a mania de, nas crises, pensar que o pior lugar para se estar é na igreja. Eu devo ficar em casa, sozinho, isolado. Não. Não. Esse tipo de isolamento prejudicará você, cristão. Vá ao templo. Cultue com o povo de Deus. Escute a palavra do Senhor. Escute o que Ele tem para você. E seja por ela transformado. O terceiro passo, busque aconselhamento. Leia a Bíblia sozinho. Desfrute da proclamação da palavra nos cultos. E cresça em aconselhamento com o seu irmão. Eu já falei isso no primeiro ponto, mas me permita reforçar. Você deve buscar ajuda de pessoas bíblicas, firmes na fé. Em uma dessas horas, alguém que já tenha experimentado mais as dores da vida do que você, é maravilhoso. Os nossos irmãos mais velhos, que já caminharam mais, ouça-os. Procure então uma vida cristã sadia, mesmo diante do sofrimento. Não se entregue aos desejos do seu coração. Não se entregue à voz que manda você parar e desistir. Não, persevere. Você compreende também que viver longe de Deus pode te encher de bênçãos aqui na terra e te conduzir ao inferno. R.C. Sproul, falando no seu livro A Invisível Mão de Deus, nos fala a respeito desse assunto, dizendo: todas as bênçãos que os ímpios recebem aqui na terra, na eternidade, se converterão em maldição,
pois estes não glorificaram e serviram ao Deus que os concedeu tais bênçãos. Do que adianta ser próspero, fazer tudo o que você quer aqui e no final encontrar o inferno? Do que adianta ter o destino que Asaf fala dos ímpios aqui nesse texto? Para esse seu problema há uma resposta maravilhosa: o Evangelho. É esse Evangelho que transforma a vida das pessoas. É esse Evangelho que faz com que crentes perseverem. É esse Evangelho, dia após dia, escrito nas sagradas palavras de Deus, na sagrada palavra de Deus, na Escritura, que nos mantém de pé. Você precisa dele. Portanto, hoje, meu amigo, você que está aqui ou está nos assistindo, arrependa-se. Mude este seu caminho, este caminho de morte, este caminho que tem levado você à perdição. A resposta para isso é Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados e garante salvação àqueles que se arrependem dos seus pecados e entregam sua vida a Ele. Isso vale mais do que o mundo inteiro. Isto é mais precioso do que qualquer tesouro desta terra. É por Jesus Cristo que nós caminhamos aqui e é Ele que nos faz caminhar. Portanto, não saia daqui sem Ele. Arrependa-se dos seus pecados, encontre a graça de Deus, ou melhor, seja encontrado por ela e tenha a sua vida completamente transformada. Sofra, mas sofra firmado na palavra de Deus, firmado no Evangelho, nos sagrados conselhos do Senhor. Sofra biblicamente. Por fim, meus queridos irmãos, nós devemos reagir e enfrentar o sofrimento com esperança. Acompanhe comigo agora os versos 25 ao verso 28. Depois de compreender toda a sua tolice, depois de entender que quem o manteve de pé foi o Senhor, o que Asaf faz? Asaf louva a Deus. E ele diz: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. Você compreende a transformação? Lá no começo do Salmo ele diz: eu desejei, eu invejei o caminho dos ímpios. Aqui ele diz: eu desejo o Senhor. Aleluia. Eu desejo o Senhor da aliança, o Deus do pacto. Ele é muito melhor do que qualquer coisa, bem, pessoa, nesta terra, e muito melhor do que qualquer outra coisa nos céus. Ele é o meu maior bem. Não apenas isso. Não apenas Ele é o meu maior tesouro na terra ou no céu, mas Asaf declara uma certeza: ainda que o meu corpo e o meu coração, eles poderão fraquejar, ou seja, um dia eu vou morrer, um dia a minha saúde física vai se acabar,
eu não vou ter mais vigor. Vai chegar a minha hora. Mas quando isso acontecer, ele tem uma certeza maravilhosa. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quando tudo chegar ao fim, quando não restar mais uma palavra ou um salmo que eu possa escrever, quando não houver mais forças em Asaf para que ele toque qualquer outro instrumento, ele tem uma certeza. Há uma herança eterna para ele. Há uma herança no céu que ele desfrutará para todo sempre. Ao contrário dos ímpios, ao contrário dos que resolvem abandonar o Senhor, o verso 27 diz: os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Eis o resultado de colocar o sofrimento em primeiro lugar e deixar Deus de lado. E tentar resolver as coisas por si mesmo. Os que fazem isso e abandonam o Senhor, perecerão. Os que negam a aliança, perecerão. E como João já nos disse, os que fazem tal coisa jamais foram dos nossos. Só atestaram o que estava no seu coração. Tu os destrói, tu destrói todos os infiéis. Asaf tem a plena certeza que se ele tem herança eterna, os ímpios terão destruição eterna. Por isso é muito melhor estar com o Senhor. E ele termina o salmo dizendo: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Bom é desfrutar da comunhão com o soberano. Bom é desfrutar da certeza de que ao seu lado está um Deus todo-poderoso. E ele afirma: eu fiz do Senhor o meu refúgio. O salmista compreende agora aonde ele deve se esconder nos tempos de crise, aonde ele deve se refugiar nos tempos de crise. Não é no seu próprio coração, não é nas suas próprias conclusões, é no Senhor. O Senhor é abrigo seguro para a sua tribulação. Ele é o verdadeiro refúgio. Por isso, ele termina dizendo: proclamarei todos os teus feitos. Você deve se lembrar, Asaf já fazia isso, ele era líder do louvor. E música naquela época, irmãos, salmos eram mais saudáveis do que qualquer música gospel de hoje. Essas músicas de esquina. Ele está dizendo então que vai continuar proclamando, mas você deve entender o versículo na perspectiva do capítulo. Ele está dizendo: em momentos de sofrimento, Deus foi o meu refúgio, Deus foi aquele que me sustentou. Portanto, eu proclamarei este feito. E você, cristão? Você compreende o propósito do seu sofrimento? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 1, versos 3 e 4, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,
com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: o sofrimento que eu passo nesse momento, as dores que eu passo nesse momento, e pelo Senhor são consoladas. Esse consolo me servirá para que quando alguém passe pela mesma dor, eu as console. Meu irmão e minha irmã, sofrer da forma correta fará de você instrumento de consolo para outros crentes. Para as pessoas que estão sofrendo ou padecendo de uma situação pela qual você já atravessou. Por isso, meu irmão, persevere. Você que está em crise no seu casamento e diz: eu não vou me divorciar. Persevere, não faça isso. Depois dessa crise, você poderá auxiliar casais que passam por crises em seu casamento. Você que atravessa crise financeira nesta pandemia dolorosa, persevere, não negue ao Senhor, não vá para a desonestidade, não. Persevere, fique firme, e você será instrumento de consolo para outros que passarão pela mesma crise. Você jovem que hoje sofre combatendo os desejos da mocidade, persevere. Você mais à frente poderá incentivar a outros jovens a manter a pureza. Nenhum sofrimento em nossa vida é jogado fora. Nenhum sofrimento na vida do justo é sem propósito. Todos os nossos sofrimentos estão debaixo da poderosa mão de Deus e são governados por Ele. Persevere. Siga em frente. Suporte o seu sofrimento para a glória de Deus. Seja instrumento no Senhor, nas mãos do Senhor. E encare outra verdade maravilhosa. Encare o sofrimento com esperança. Eu li essa semana no Twitter. O reverendo Alain René postou, a frase não é dele, mas é maravilhosa. Se tudo está bem nos céus, tudo ficará bem na terra. Se no céu, irmãos, agora há paz, a abundância e a alegria, fique certo, um dia aqui na terra também será assim. Eis a verdade. Asaf olha para o Senhor e diz: Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo o que eu preciso em minha vida, e um dia eu estarei para sempre contigo. Você já pensou que nós desfrutamos de uma segurança melhor? Já pensou nisso, irmãos? Você pode olhar para o futuro. O mundo está um caos. Ninguém sabe para onde vai. Parece que a humanidade está perdida. Parece não, está. Lutam pela resposta. Querem solucionar tudo do seu jeito e quebram a cara. E aí você olha para a humanidade e perde a esperança. Mas ao invés de olhar para a humanidade, vá até Apocalipse. No penúltimo versículo do livro, diz o seguinte: sim, venho em breve. Vem, Senhor Jesus. Você compreende a maravilhosa notícia que nós desfrutamos? Nós não somos guiados e não estamos firmados no pessimismo que a humanidade tem dela mesma. Não! De forma alguma! Nós já temos a resposta: o Cordeiro venceu.
Cristo venceu, meus irmãos, e se Cristo venceu no fim da história, tudo ficará bem, e o seu sofrimento não será sem propósito. Fique firme. Frodo conviveu com a cicatriz. Conviveu. 2 anos depois de tudo ter terminado e a terra estar em paz, ele ainda sente dor. Até que Gandalf o chama para ele ir embora. Por ter sido fiel e portado o anel e o destruído, ele ganha um prêmio. O prêmio para a sua dor é ir para Valinor, a terra dos imortais. Você compreende como literaturas ilustram uma verdade também? Sua dor, irmãos, passará. Você irá para a terra dos imortais. Desfrutará do novo céu e da nova terra ao lado de Cristo Jesus para todo sempre. Diferente do Senhor dos Anéis, que é um conto, a sua história é real. Nós chegaremos lá para a glória de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja. Curve a sua cabeça e pensando no que você ouviu, faça uma oração ao Senhor neste culto que celebramos a Ele. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Fiquemos de pé. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentar
você. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor, nós queremos declarar com o salmista e com o autor desta canção que acabamos de cantar. Apesar das tentações, das mais diversas aflições e sofrimentos da vida, com teu Filho amado, nele nós somos felizes em todo o tempo. Asaf, Senhor, está cantando. Nós estamos fazendo neste culto, porque cremos, como Davi, Tu és o nosso pastor, e por isso de nada teremos falta. O salmista não estava dizendo, nada vai me faltar. Muitas coisas faltaram, Senhor. Muitas coisas nos faltam. O que Davi estava cantando, o que Asaf declarou ao final deste salmo, o que nós estamos declarando é que o Senhor é suficiente, incomparavelmente melhor do que conforto, saúde e prosperidade. Em toda e qualquer situação da vida, nós podemos ser felizes na comunhão com o Senhor. Que assim seja nesta manhã, que assim seja, ó Deus, neste dia que se chama pelo Teu nome, que como cristãos bíblicos não fujamos da realidade, mas que a encaremos biblicamente. E que em todo tempo corramos para Cristo, nosso auxílio, nosso socorro bem presente no dia da angústia. Consola-nos no Teu Evangelho, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para trás e para os sofrimentos autênticos que nos foram causados por terceiros, ou mesmo pela vida que é difícil, e ajuda-nos a encará-los com a esperança do Teu Evangelho.
Em breve, o Senhor Jesus voltará. Ele colocará todas as coisas em ordem e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Até lá, Senhor, que estejamos firmes no Teu Evangelho e que desfrutemos, em meio às aflições desta vida, de verdadeira alegria para o louvor da Tua glória. E que assim sejamos um testemunho vivo do poder do Teu Evangelho, da esperança do Teu Evangelho. Que nossos familiares, amigos, colegas vejam, ó Deus, toquem na esperança do Teu Evangelho nas nossas próprias vidas. Doenças não botam um ponto final na nossa história. Sofrimentos não são definitivos para os crentes. Nós esperamos a volta do nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Deus. Leva-nos aos nossos lares sob a Tua destra. Concede-nos, ó Deus, um dia em Tua presença e que toda semana seja vivida para a Tua glória. Nós oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, irmãos. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, as consolações, o cuidado, a presença e a influência do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que tenhamos uma ótima semana sob a mão do Senhor. Nós vamos sair uma fila por vez e eu e o nosso irmão licenciado Antônio estaremos aqui para nos despedir dos irmãos. Jesus pra mim, aleluia, minha vida é